Boa noite. Não se falou de outra coisa. Ao fim de 3 meses de silêncio, Cavaco Silva falou e disse: não se recandidata à liderança do PSD e, consequentemente, também não se candidata a novo mandato como Primeiro-Ministro. Mas o professor deixou claro que não é ainda a reforma do político e disse: quando assim o entender, não deixarei de me pronunciar sobre os assuntos do país. Cheguei que era a altura de favorecer, eu próprio, a renovação do PSD, dando eu o exemplo, para que chegue à liderança pessoa com novas ideias, nova energia, novo dinamismo, nova forma de dirigir o partido. Eu penso que 3 semanas é um tempo suficiente para a reflexão que é necessário fazer para escolher um novo líder. E depois, existem ainda muitos meses até às eleições legislativas, e aí o povo português vai dizer de sua justiça. Mas, como disse já, em minha opinião muito sincera, existem no PSD pessoas com tanta ou mais capacidade do que eu para ocupar o lugar de presidente do partido e pessoas com grande capacidade para conduzir os destinos do país. O instrumento de dissolução da Assembleia da República é para ser utilizado quando não é possível gerar um governo coerente com apoio na Assembleia da República. Não consigo ver a razão para dissolver a Assembleia da República quando existe um governo com apoio maioritário na Assembleia da República. As eleições presidenciais só vão ter lugar no próximo ano, em 1996. Falta, por isso, ainda muito tempo. Não irei pronunciar-me sobre elas. Eu já disse várias vezes que gostaria de reformar-me como professor e como economista, na medida em que essa é a minha profissão. Mas o futuro a Deus pertence. Mais uma vez volto a dizer. O futuro a Deus pertence. E o anúncio de Cavaco Silva colheu quase todos de surpresa. A oposição parlamentar, que pedirá audiências ao Presidente da República para protestar contra o envolvimento da Zogma com a Indonésia, teve rapidamente de repensar estratégias. No momento em que o PSD tenha uma nova liderança, este governo fica inevitavelmente condenado à lógica política de um governo de gestão. E penso que é do interesse do país, de um país que tem problemas económicos e sociais muito graves, porventura por detrás desta decisão do Dr. Cavaco Silva, é do interesse do país que a partir desse momento, e não imediatamente, como referiu há pouco, a partir desse momento, haja a marcação de eleições para que tudo se clarifique o mais cedo possível, para que o orçamento esteja pronto a tempo e para que os diversos agentes económicos e sociais saibam com o que contam para o futuro. Pensamos por isso que, para a clarificação da situação política, mantém toda a atualidade da nossa moção de censura e também a pronta intervenção dos trabalhadores em defesa dos seus interesses. E que, mais do que nunca, se torna atual que este governo seja demitido, que haja uma dissolução da Assembleia da República e que se dê a palavra ao povo português para a clarificação dessa mesma situação. O que é importante neste momento para nós é perceber que se encerrou um ciclo de 10 anos de vida na nossa democracia e tirar daí as lições devidas. Portugal soube sempre sobreviver aos estados de alma dos seus dirigentes. É nossa opinião que neste momento o que o país quer é serenidade e firmeza. Não será da parte do CDS Partido Popular que essa serenidade e essa firmeza deixarão de existir. No PSD é o toca reunir. O Congresso está à porta e é preciso encontrar o novo homem capaz de levar o partido às legislativas e depois às presidenciais em condições de vitória. Mas no partido e no governo nem todas as reações foram exatamente coincidentes. Um choque emocional. Foi assim que Fernando Nogueira reagiu à declaração de Cavaco Silva. O Ministro da Defesa disse à agência Lusa precisar de algum tempo de reflexão para ultrapassar esse choque, porque garante não é em vão que se colabora por tanto tempo com um homem como Cavaco.
mas Nogueira quis ainda deixar claro que gostaria que a decisão do líder tivesse sido outra. Uma opinião partilhada por alguns dirigentes nacionais do PSD, mas rejeitada por outros. Era um dos cenários esperados, é uma posição que em termos de Estado não concordo, em termos pessoais tenho de respeitar. O PSD já existia antes de Cavaco Silva e continuará a existir depois dele. Para poder continuar a servir bem os portugueses, impõe-se uma via de renovação que congregue a capacidade dos quadros e dinamize o entusiasmo dos militantes, simpatizantes e eleitores. O professor disse taxativamente, naturalmente que temos que encontrar uma personalidade dentro do partido, que seja eventualmente o novo futuro da Comissão, o futuro Presidente da Comissão Política. Quanto a mim não deve ser, o futuro Comissão da Comissão Política deve exercer só esse cargo e encontrar um ministro, pelas razões que há bocado disse, um primeiro-ministro que seja capaz de exercer essas funções que são tão responsáveis tanto no país como na União Europeia. Compreendo as razões que dá, nomeadamente o facto de pensar que é necessária uma renovação no partido e de ele próprio dar o exemplo. É verdade, porque como líder do partido ele sempre lutou por essa renovação. Ele nunca gostou de grupos instalados, nem de clientelas, nem de caciques locais. O PSD está em vésperas de um congresso, terá obviamente que votar as moções de estratégia e terá que encontrar uma liderança. Isso é óbvio, é um partido político que tem uma continuidade muito para além das pessoas que o dirigem, por muito que tenha sido marcado pela direção do professor Cavaco Silva, mas o que é certo é que tem que responder essencialmente em relação ao seu programa e em relação a uma pedagogia cívica que faz em função da sociedade. A moção de estratégia da direção do PSD amarra, como se sabe, o partido a uma maioria absoluta para governar e exclui qualquer coligação. Mas no Norte há quem se proponha rever tudo isto. É a distrital de Luís Filipe Menezes, que esta noite aprovou uma moção em que se defende que o PSD governe mesmo sem maioria. Eu pessoalmente defendo que, apesar da maioria absoluta ser um objetivo fundamental, que um partido que tenha uma maioria relativa deve criar as condições para governar o país de acordo com critérios a ver no momento. Como? Isso envolve qualquer possível coligação? Excluo liminarmente coligações com o Partido Socialista, porque isso faz com que o sistema político fique bloqueado. Excluo coligações com este CDS que defende posições estratégicas fundamentais que são inconciliáveis com o PSD. Mas até pode ser que a direção do CDS mude. Na reunião mais concorrida dos últimos anos do PSD Porto para aprovar a moção de estratégia a levar ao Congresso de Fevereiro, os militantes aprovaram o perfil do futuro presidente do partido. Com Cavaco Silva de fora, o líder tem de ser forte, mas não necessariamente consensual. O líder do PSD tem que ser encontrado não tendo a preocupação dos consensos. Tem que ver a preocupação de encontrar alguém com capacidade para ganhar ao engenheiro Guterres. O consenso não significa sempre qualidade, não significa capacidade de afirmação. Queremos um líder que seja igual ao PSD, com gosto pelo risco, com vontade dos combates políticos, com vontade de reformas, um líder ganhador. E nem sempre o líder ganhador é o líder consensual. Para já ainda é cedo para avançar com nomes para a liderança do partido. Já quanto às presidenciais, a moção do PSD Porto defende 3 hipóteses: Eurico de Melo, Pinto Balsemão e Cavaco Silva. E para comentar as implicações da decisão anunciada hoje pelo professor Cavaco Silva, tínhamos convidado para este 24 horas o deputado do PSD, Silva Marques, e também António Vitorino, eurodeputado do Partido Socialista, que está em Bruxelas. Um impedimento de última hora não permite a Silva Marques estar neste 24 horas, mas em Bruxelas eu tenho o Dr. António Vitorino em direto no 24 horas. Boa noite, Sr. Doutor. Boa noite, Henrique Garcia. A grande questão que se põe agora é, penso eu, Cavaco, e dirijo-me sobretudo ao constitucionalista que o Sr. Doutor também é, Cavaco pode ou não governar até outubro? Já vimos o Dr. António Guterres defender que a partir desta altura, ou a partir de determinada altura, depois do Congresso, o Dr. Cavaco Silva e o seu governo passarão a ser um governo de gestão. Repare que a questão que está colocada com esta decisão do Primeiro-Ministro pode ser vista sob o ponto de vista da legitimidade formal e, sob esse ponto de vista, o Primeiro-Ministro não apresentou admissão, o Governo não foi demitido, o Governo conta, em princípio, com uma maioria na Assembleia da República. Só que os problemas da legitimidade política, da legitimidade da ação política, não se restringem aos da legitimidade formal. E o próprio professor Cavaco Silva deve ter consciência perfeita, neste momento, de que o seu Governo é um Governo ferido na asa. Eu, quando ouvi hoje alguns comentários sobre essa matéria, lembrei-me de um poema do Baudelaire,
sobre o albatroz. O albatroz é um pássaro que tem umas asas tão grandes, que as asas o impedem de andar. Este peso do professor Cavaco Silva a sair do PSD, o peso desta maioria extremamente desorientada, como já acabamos de ver pela peça que acabaram de apresentar, no PSD verdadeiramente já ninguém se entende, estas asas grandes impedem o governo de andar. E nesse sentido eu não me surpreenderia que dentro em breve o novo líder do PSD fosse o primeiro a pedir para se libertar do fardo assim criado e que fossem convocadas eleições antecipadas. Então não parece ser esse o entendimento do professor Cavaco Silva, também o ouviu agora no 24 horas, ele terá, para usar a sua imagem, asas grandes para voar até outubro, ele acha que continua a dispor de uma maioria na Assembleia da República e que continua a ter um governo coerente. São asas demasiado pesadas, eu receio que não consiga levantar voo e que inclusivamente tropece, porque não se trata de apenas analisar a questão numa perspectiva de lógica formal, trata-se de saber que condições é que este governo tem para potenciar a retoma económica, que condições é que este governo tem para responder ao flagelo do desemprego ou à crise do Estado de Providência. Neste momento, o que este governo fizer estará subordinado a uma lógica de mera gestão de assuntos correntes que impedem que Portugal aproveite estes 9 meses, onde a retoma económica europeia é uma realidade e onde, infelizmente, em Portugal só vai chegando de forma muito lenta, impede, dizia eu, que o governo potencie as condições de aproveitamento desta retoma económica para garantir um futuro melhor aos portugueses. O PS sempre se moveu nesta matéria com uma grande serenidade e vai continuar a mover-se com uma grande serenidade, mas não pode deixar de sublinhar esta contradição que existe na posição do próprio PSD. Dr. António Vitorino, agora certamente com mais serenidade, Cavaco Silva, ao desistir de se candidatar a primeiro-ministro, deu uma boleia ao engenheiro António Guterres. Sabe que neste momento em Portugal fecha-se um ciclo político, mas esse ciclo político fecha-se com ou sem o Dr. Cavaco Silva. O que se fecha é um ciclo político... Ele era um dado importante, era um peso importante dentro do seu partido e junto da opinião pública, junto do eleitorado. Tinha, sem dúvida alguma, um peso pessoal e por isso nós nunca o negamos, mas de todo modo o que está em causa é a necessidade de mudar a maneira como se faz política em Portugal. Não mais o privilégio aos valores de uma tecnocracia pretensamente isenta e independente. O que é necessário é reconhecer que há valores humanos, há valores morais, há valores políticos que têm que estar de novo no comando das operações e é isso que o Partido Socialista vai propor aos portugueses. Dr. António Vitorino, o líder do Partido Socialista nunca acreditou que fosse esta a decisão de Cavaco Silva. Falava de um psicodrama, de uma novela ou de uma telenovela. Afinal, o homem vai-se mesmo embora. Olha, sabe, eu acho que o que se passou hoje foi um triplo salto. Primeira chamada, sair da liderança do PSD. Segunda chamada, saída da liderança do governo. Falta a terceira chamada. A terceira chamada, o salto para o impulso final, tanto pode ser ir para casa como pode ser candidatar-se à presidência da República. O próprio professor Cavaco Silva deixou isso em aberto. Não nos precipitemos a tirar conclusões. Essa eventual candidatura será uma candidatura que o PS teme? Não, o Partido Socialista entende que tem uma proposta para a sociedade portuguesa, essa proposta tem um rosto para as eleições legislativas e nós confiamos que terá também um rosto credível para as eleições presidenciais, seja qual for o adversário. Até lhe digo mesmo mais. Eu acho importante, útil e saudável para o sistema político português que os candidatos à presidência da República sejam pessoas oriundas do sistema partidário, que tenham consciência da realidade que é a necessidade de renovar os partidos políticos na sociedade portuguesa. E nesse sentido, esta declaração do professor Cavaco Silva hoje é também extremamente significativa. Ele quis renovar o PSD não se deixou renovar pelo professor Cavaco Silva e o professor Cavaco Silva, numa espécie de grito de alma, sai porque exatamente o seu próprio partido recusou a renovação que é imprescindível para a revitalização da democracia, não só em Portugal, mas na generalidade dos países da União Europeia. Dr. António Vitorino, aproveitando o facto do senhor estar em Bruxelas e de ter hoje também havido uma rendição na Comissão Europeia, Jacques Delors saiu e Jacques Santer entrou, eu perguntava-lhe, na sua condição de eurodeputado, naturalmente, a Europa vai caminhar mais depressa para o federalismo? Não, não creio. Eu creio que as conferências intergovernamentais de 96 não vão ser uma fuga para a frente. E uma fuga para a frente seria instaurar um sistema federal. O que nós temos é que ter instituições europeias fortes, capazes de garantir a coesão económico-social, de garantir o combate ao desemprego, que são 18 milhões de europeus que estão desempregados. E isso não se responde com o federalismo. A isso não se responde com ideias de um Estado federal centralizado. Responde-se com prioridade à Europa social, com instituições comunitárias mais fortes, mas também mais transparentes, mais democráticas e mais controladas pelo povo. Espero que a nova Comissão seja capaz de assumir este grande desafio com que a União Europeia está confrontada. António Vitorino, muito obrigado por ter estado no 24 Horas em direto de Bruxelas. Muito obrigado, eu.
Ao anunciar a sua decisão de deixar a chefia do PSD, o professor Cavaco Silva traçou o quadro do estado da nossa economia. Para o Primeiro-Ministro, a crise está controlada. Inflação, desemprego, déficit externo estão dentro das metas traçadas. Um otimismo algo contrariado por um conjunto de indicadores, hoje conhecido também. A produção da indústria portuguesa aumentou 0,3% no ano passado. É o número mais baixo dos 12 parceiros comunitários, mas é já um sinal positivo, tendo em conta a quebra de 4,4% registada em 93. A retoma da produção industrial deve-se sobretudo ao forte aumento das exportações impulsionadas pelos novos ventos de recuperação económica que sopram por toda a Europa. De acordo com dados hoje revelados pelo Eurostat, o organismo comunitário de estatística, a economia europeia cresceu 5,2% na média anual de 1994. Há 2 anos, a produção da indústria da União tinha caído mais de 3%. As maiores subidas foram as da Irlanda, com 11,2%, Dinamarca, 10,8% e Espanha, com 7 pontos percentuais. A Alemanha, depois de uma quebra de 7,7% em 93, cresceu 3,5% no ano passado. E a indústria norte-americana cresceu 5,4%. Um cenário favorável a Portugal, mas nem tudo são rosas. Apesar da inflação estar controlada, devido principalmente à quebra do consumo das famílias, a economia portuguesa viu hoje aumentar o número de desempregados. Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, a taxa de desemprego foi 6,8% no ano passado, contra os 6,2% de 93, ou seja, mais de 300 mil desempregados. Mas os sindicatos afirmam que há mais de 410 mil pessoas sem emprego em Portugal. E uma outra má notícia. Hoje mesmo o Banco de Portugal anunciou os números da fuga dos investidores estrangeiros do mercado português. Nos primeiros 9 meses de 94, o desinvestimento traduziu-se num saldo negativo de cerca de 125 milhões de contos contra os 284 milhões de contos investidos em igual período de 93. É, ao que tudo indica, o fim do cenário idílico para o investimento estrangeiro em Portugal. Voltando à Europa, e como já se disse, houve também na União Europeia uma passagem de testemunho. Jacques Delors já entregou a presidência a Jacques Santer, é a despedida do homem que ficou conhecido por Senhor Europa. Ao novo presidente da Comissão, Delors limitou-se a desejar uma simples boa sorte. Bruxelas, a capital da União, assistiu hoje à despedida de Jacques Delors. Foi presidente da Comissão durante 10 anos. Ficou conhecido por Senhor Europa e foi com a bandeira estrelada como cenário que se deu lugar a Jacques Santer. Uma cerimónia breve de passagem de testemunho. Delors limitou-se neste curto encontro a desejar um simples boa sorte ao seu sucessor. Partiu de seguida para outro encontro de homenagem ao trabalho que prestou, oferecido pelos ministros dos estrangeiros dos Estados-membros, políticos que tanta vez acusou de falta de convicção no ideal europeu. Morreu a matriarca do clã Kennedy. Aos 104 anos, desaparece o símbolo de uma das mais famosas famílias da política norte-americana. Rose Fitzgerald Kennedy viveu lado a lado com os sucessos e as desgraças que mais marcaram a vida pública dos Estados Unidos durante este século. É o fim de um dos grandes símbolos dos norte-americanos. Rose Fitzgerald Kennedy, mãe de um presidente e de 2 senadores dos Estados Unidos. Rose Kennedy estava numa cadeira de rodas há 10 anos. Agora foram fatais as complicações surgidas na sequência de uma pneumonia. Faleceu aos 104 anos, rodeada pela família, na sua residência em Yannisport, no Massachusetts. A matriarca do clã Kennedy sofreu durante a sua vida a morte violenta de 4 dos seus 9 filhos. Em 1944, o filho mais velho, Joseph Jr., piloto da Marinha Americana, morre numa missão durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto sobrevoava a Inglaterra. Em 48, morre a sua filha, Kathleen, na queda de um avião nos Alpes. Um dos filhos chega a presidente da América, mas John Fitzgerald Kennedy é assassinado em 63. 5 anos depois, é morto o senador Robert Kennedy. O sofrimento da morte violenta de 4 filhos restava-lhe o conforto junto do resto da família, e eram tantos, 5 filhos ainda vivos, dezenas de netos e bisnetos, alguns nomes sonantes da política, ou conhecidos pelos escândalos em que se envolveram. Rose Fitzgerald nasceu a 22 de julho de 1890, descendente de uma família de imigrantes irlandeses. Tornou-se a Bella de Boston, conhecida por acompanhar sempre o pai, eleito presidente da Câmara Local em 1906. Casou em 1914 com um jovem advogado, nem rico nem famoso, mas que aos 25 anos, pouco depois do casamento, se tornou no mais jovem presidente de um banco nos Estados Unidos.
No final dos anos 30, Rose vive em Londres, quando o marido é nomeado embaixador pelo presidente Roosevelt. Foram décadas a fio como uma das mais importantes figuras públicas da política norte-americana, especialmente no apoio incondicional que sempre deu aos filhos. Uma mulher que, ao longo dos 104 anos de vida, mostrou ao mundo que nunca teve medo dos desafios. Some people want a normal, serene, contented life. And some others respond to challenges, to stimulation, to advancement. And that's what we are. A crise na política italiana parece estar a acalmar. O novo chefe do governo, Lamberto Dini, garantiu ao Parlamento que o seu executivo é mesmo de curta duração. No entanto, Dini quer a confiança de Berlusconi e dos seus aliados. Na apresentação do programa governamental, o primeiro-ministro italiano deixou claro que espera o apoio da coligação conservadora liderada pelo seu antecessor. Para já, parecem seguros os votos do Partido Popular, da Liga do Norte, dos democratas de esquerda e dos pequenos partidos. Certezas só quarta-feira, depois do governo ser confirmado, após uma moção de confiança. Mas em aberto, continua a possibilidade de eleições gerais antecipadas. E vamos agora aos títulos da imprensa. O anunciado abandono de Cavaco Silva da liderança do PSD domina naturalmente os destaques desta terça-feira. No Diário de Notícias, Cavaco sai, dissolução mais provável. No Correio da Manhã, Cavaco sai, mas fica. No Dia, Belém, nasceu um novo tabu. No Comércio do Porto, Cavaco abandona a liderança do PSD. No 1º de janeiro, Cavaco vai para casa. No Jornal de Notícias, Cavaco bate com a porta, deixa a liderança do PSD e não voltará a São Bento. Diabo, eu não, Nogueira sim. Declarações de Eurico de Melo. O Marquee de Londres vai receber os Kick-Out The Jams. É a primeira vez que uma banda portuguesa toca num dos mais conceituados palcos da Europa, aquele onde nasceram grupos como os Pink Floyd, Led Zeppelin e The Who. Os Kick-Out Jams são os herdeiros dos Heróis do Mar e ali pontificam Rui Cunha e Paulo Pedro Gonçalves. Lançaram o primeiro álbum há um ano, chama-se Santo António em Abril e é todo cantado em inglês. O espetáculo é decisivo para o futuro da banda no mercado internacional. À procura de um lugar ao sol na Europa. Na Grã-Bretanha já está em rodagem o último filme de James Bond. Chama-se Olho Dourado e o agente irresistível conta agora com uma nova parceira de luxo. Uma aposta que vem da Polónia. Uma ajuda de peso para servir Sua Majestade. Mas para 007 há coisas que nunca mudam. O novo filme de James Bond traz algumas novidades, mas o que não muda é o recurso a espetaculares modelos reduzidos para simular algumas das sequências da película, como esta série de planos aéreos nos Alpes Suíços, integralmente filmada em estúdio. Inalterável também o carro do agente secreto de Sua Majestade. O velho Aston Martin está para durar, assim como o carisma de 007. There's certain ingredients to Bond which you just cannot ignore. You know, who he is, his style, the sophistication of the guy, the way he quits himself. And I really can't comment on how that's going to be interpreted, you know, by the... I'm just going to do my job and try and keep him as real as possible. I think that's the springboard for anything. Contudo, Isabela Skorupko, a atriz polaca escolhida para contracenar com Pierce Brosnan, quer dar uma nova imagem da Bond Girl, distante da figura decorativa. Well, I think that we're looking for maybe a strong girl, a modern girl. She has her opinions and thoughts and everything. I think I was just trying to, you know, be myself. Just trying to be a normal woman. Os russos esses é que continuam a ter os maus da fita neste novo capítulo das aventuras de James Bond, um 007 já longe do original de Ian Fleming. De qualquer maneira, um agente que não se cansa. Este foi o 24 Horas, em nome de toda a equipa que produziu e realizou esta edição. Desejo-lhe uma muito boa noite. Até amanhã.